pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Então, gente, como é que vai aí a vida? Como que estão as coisas? Vamos começar nosso papo hoje? Vamos começar. Vamos refletir sobre uma questão, né? Tem um movimento de pessoas, né? Um movimento muito grande de pessoas que estão despertando para a espiritualidade já faz alguns anos. Eu lembro que para mim aconteceu isso com muita força já faz aí uns 10 anos, só que atualmente está acontecendo muito mais, assim, eu estou sentindo uma onda muito grande, né, desse despertamento de consciência. E aí tem muita gente que eu atendo, né, muitas pessoas que elas estão tão ligadas na espiritualidade, tão ligadas no autodesenvolvimento, que elas acabam se sentindo meio que ET, assim, sabe? Elas acabam se sentindo meio ET no planeta, meio esquisitas, né, meio à parte. Isso é muito comum, né, para várias pessoas que estão ali exercitando a questão espiritual, essa parte espiritual. E isso é bom, maravilhoso, né? A gente começar nesse despertar da nossa consciência. É maravilhoso a gente entender que a vida, ela não é só a vida material, ela é uma vida muito mais ampla do que a gente pensa com o nosso cérebro. Na verdade, isso tem mais do sentir, né? E é maravilhoso isso, a gente perceber que a gente faz parte de um todo, de algo enorme, gigante. Mas tudo tem o seu, né? A sua dualidade aí nesse sentimento de se sentir esquisito, né? Esse sentimento de desconexão. Muitas pessoas têm algo que eu já li sobre isso, que se chama síndrome do estrangeiro. O que seria isso? Você se sente esquisito no planeta, você não se sente conectado, parece que você veio realmente de um outro lugar, né? E aí, muitas pessoas também têm contato com aquelas histórias sobre adultos índigo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Pessoas que vieram de outras dimensões para estar a serviço daqui da Terra. Mas, gente, todo mundo tá, né? Se você tá nessa rádio aqui, você é uma pessoa espiritualista, já deve ter pensado um pouco a respeito, ou não, né? Mas, assim, se não pensou, tô trazendo uma informação aqui que a gente, todo mundo, né, que acredita em reencarnação, na verdade veio de outras dimensões. O que eu queria chamar a atenção nessa fala é o seguinte: a gente precisa, apesar da espiritualidade, ter um aterramento, né? O que seria o aterramento? A gente sim ter a consciência expandida, mas ter os pés no chão. E o que está acontecendo com muitas dessas pessoas é que elas estão sem o pé no chão e elas se sentem totalmente desconectadas. E isso causa algo sério, algo que pode acabar fazendo a pessoa entrando num tipo de alienação, né? Porque, como assim, gente, você vai ser o salvador do planeta, você vai ser o missionário, você vai ser o todo, né? Você não pode entrar nessa. Se você começa a se separar das pessoas, você começa a viver numa bolha, né? Por que eu tô falando sobre isso, né? Eu tô falando sobre isso porque eu também já tive uma sensação assim de desconexão e eu achava que era por conta disso, né? Então muitas pessoas vão se identificar com esse papo. Só que aí, o que aconteceu, né? Passei por várias terapias também, isso faz bastante tempo já, e aí foi quando eu passei pela constelação, né? A constelação familiar, ela entrou na minha vida, e a constelação é totalmente diferente de muitas terapias que as pessoas estão fazendo, Theta Healing, entre outras, né? Que são maravilhosas, mas a constelação, ele tem esse quê de realidade, né? De trazer a pessoa para uma outra situação, que foi assim, aí eu fui lá, conversei com a terapeuta, ela falou assim para mim: você precisa, na verdade, é legal isso tudo, né? Mas você precisa entrar no seu corpo, você precisa se incorporar,
quando ela falou isso, eu achei super seco da parte dela, né? Achei, né, esquisito, porque as pessoas não falam isso, elas falam que a gente tem que ficar nas órbitas e tal. Não, gente, a gente vive aqui e nós precisamos nos incorporar. Mas por que será que algumas pessoas se sentem desconectadas, né? Por que será que algumas pessoas se acham muito diferentes uma das outras? Elas, na verdade, estão desconectadas do corpo físico, e isso daí tem a ver com uma desconexão com a nossa mãe. Olha só que interessante, né? E outra coisa, quando a gente se acha meio que missionário, essas coisas de, eu meio que sou espiritualizado e eu tô acima das pessoas, eu sei mais, né? A gente fica meio que num palquinho ali, a gente fica num lugar meio que de arrogância, se achando meio superior, assim. E aí a gente acaba tomando uma posição de salvador da pátria, né? O salvador de tudo. Aí você começa a dar palestra para as pessoas, aí você começa a se meter na vida dos outros, você começa a falar coisas para as pessoas que elas não solicitaram. Então você está totalmente fora da ordem das coisas, né? Você não tem que fazer esse tipo de coisa. A gente está fora da ordem porque a primeira ordem que existe é lá na família, né? A ordem com os nossos pais, como eu tinha falado, dessa desconexão, né, com a nossa mãe. Então, quem é que não teve problemas lá em casa? Todo mundo teve problemas lá em casa. E não necessariamente alguns que você lembra, assim, aquela coisa que fique mais viva na sua cabeça. Não, gente, quando a gente é criança, qualquer coisinha pode levar a gente numa situação de associação de dificuldades, tá? Então, o próprio fato de a gente negar, né, esse mundo aqui tem a ver com a gente querer negar alguma coisa ali atrás, com a nossa família, a gente não querer se conectar, né, da gente não querer se conectar. Olha só que interessante, a gente precisa conviver com as pessoas lá em casa, né? Conviver sem tentar mudar as pessoas lá em casa. Você consegue fazer isso? Você consegue conviver sem tentar mudar as pessoas na sua casa, né? Porque quando você tenta mudar as pessoas na sua casa, você está fora do lugar que seria o lugar natural, que seria o lugar da filha, né? Ou seria o lugar da criança. Então, a gente precisa tomar um lugar de pequenos diante dos nossos pais. Ai, Jéssica, você não sabe o que aconteceu aqui, você não sabe o que ela me fez, você não sabe como foi a minha história, e para você é fácil falar isso, né? Não, gente, também passo pela situação, também, né, como já falei um pouco aqui da minha história, eu também já passei por poucas e boas, né? E aí, só concluindo o que aconteceu ali, a gente fez a constelação e eu voltei ali pro meu lugar. É claro que tinha outras questões, outros familiares que eu estava tentando copiar, né, e a gente não percebe que está fazendo isso, mas principalmente uma conexão com a mãe. Tem um texto do Bert que eu estava lendo também ontem sobre isso, que ele estava falando sobre a conexão com a nossa mãe e a conexão que a gente tem com o nosso corpo, porque o primeiro corpo que a gente habitou foi o dela. Então a gente era lá criança, a gente era lá bebê, estava dentro da barriga, então nós e a nossa mãe éramos um só. E aí quando nós saímos, o que acontece? Acontece aquela sensação de desconexão, né? Não estou mais ali, eu não sou mais uma coisa só. Então eu me transformo numa segunda coisa, e é muito doloroso isso, de sair dali, né? Então muitas vezes a gente se sente desconectado com o mundo, com as pessoas, por conta dessa primeira desconexão que aconteceu e que ainda está aí, né? Ainda está acontecendo aí. Todo mundo passa por isso e algumas pessoas sentem essa desconexão com mais força e outras com menos força, tá? Então,
Eu vou passar meu telefone para vocês, para que, caso você esteja se identificando com esse assunto, você mande uma mensagem para que a gente possa ordenar, né, de novo isso, trazer consciência a respeito aí do que possa estar acontecendo na sua vida. O meu telefone é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Eu atendo com constelação familiar e também faço atendimentos com a psicanálise, né? Sessões semanais, tratamentos, né? Para os seus processos de vida, para que você se entenda um pouco mais, né? A gente, quando entra no processo de autoconhecimento, a nossa vida começa a modificar de fato. A gente começa a entrar numa situação diferente, a entrar numa situação de transformação, não só de ficar falando, eu vou fazer. Não, gente, vamos começar a observar, né? Observar como que está a sua vida, como que você pode mudar, como que você pode finalmente mudar, tá? E eu também quero passar o meu site, que é o www.jessicaproenca.com.br, e também tem o meu Instagram, que é o Jéssica Proenca _oficial. Todos os meus vídeos, esses conteúdos que estão aí, que você está escutando, todos eles estão lá no meu YouTube, que é o Jéssica Proença. Também vou colocar no meu podcast, também tem um podcast, sempre esqueço de falar, no Spotify, Jéssica Proença também, tá bom? Então, me manda mensagem lá se vocês querem saber mais a respeito dos meus atendimentos. Vou estar à sua disposição, tá bom? Você sabia que os traumas da sua infância, né, os traumas dessa sua infância, eles são, na verdade, seguidos, né, dessa separação. Então, é uma reação em cadeia, né? São coisas que acontecem com todo mundo. E aí, isso pode piorar quando a pessoa tem uma família disfuncional. O que seria uma família disfuncional? A família disfuncional é aquela família onde as pessoas têm vícios graves, onde as pessoas vivem discutindo, onde tem traições diversas, onde as pessoas, na verdade, não vivem em paz. Violência física, né? Violência psicológica, várias formas de violência, né? Não é só a violência de bater no outro, que é uma violência. Tem a parte invisível, né? E isso as pessoas muitas vezes não se dão conta. Passa anos, a pessoa tá ali, né? Então, o que acontece? A criança, ela acaba ali tomando o lugar de alguém, ela acaba querendo salvar as pessoas. Porque ela ama muito, né? A gente, quando criança, a gente ama muito as pessoas da nossa família, então a gente acaba tomando o lugar do salvador. O que seria isso? A gente acaba sentindo ali, de repente minha mãe não consegue se defender, aí eu vou me colocar na frente, mas isso tudo não precisa a pessoa fazer um movimento corporal, fazer algo do tipo, né? Às vezes é dentro de você, é lá dentro, na sua psique, no seu sentimento, você tá querendo com muita raiva, tem muito ressentimento, e isso tudo está acontecendo em silêncio dentro de você. E aí, o que acontece? Você encaixota aquilo lá no inconsciente, né, no subconsciente, e você vai para a sua vida, né? Chega lá na frente, aí você encontra pessoas que são muito parecidas com a sua mãe, muito parecidas com o seu pai, e aí a gente acaba se apaixonando por essas pessoas, né? Porque os nossos pais são os nossos amores, o nosso primeiro modelo de amor. E teve um outro programa que eu falei, a gente não tem filtro sobre o que o que nos faz bem, o que nos faz mal, aquilo que nos fere, aquilo que não nos fere. A gente acaba se envolvendo em situações complicadas para nós, né? É quando a pessoa já está numa situação há muitos anos
sofrendo por conta de algum tipo de relacionamento difícil, né? O que eu falei mesmo, abuso psicológico, que é algo mais sutil, digamos assim, ou então a pessoa sempre é abandonada da mesma maneira. Então, o que será isso, né? É uma repetição de toda uma história que já aconteceu há muito tempo, tá? Então, a gente fica, né, com essa sensação de querer sempre... a pessoa acaba arrumando sempre uma pessoa disfuncional porque ela quer salvar, assim como ela queria salvar o pai, queria salvar a mãe, não conseguiu salvá-los, né? Então busca uma outra pessoa para colocar no lugar ali, né? Então, gente, é muito complexo como acontece isso, tá? Quando a gente começa a observar essa situação, a gente começa a trazer luz para essa situação, a gente vai aterrando, a gente vai aceitando, né, como que a gente é e como que as outras pessoas são. E também a gente, quando vai se conectando, né, que o meu programa aqui ele foi sobre a mãe no primeiro momento, a gente vai se conectando com a mãe, a gente vai se conectando com o nosso próprio corpo. E aí a gente volta para a realidade desse planeta aqui que a gente vive. A gente não quer mais ser o salvador, aquela pessoa que fica, né, indo além, querer fazer justiça onde ela não foi chamada, né? A única coisa que a gente pode fazer, né, de mais efetivo, no primeiro lugar, é a gente mudar a nós mesmos. Primeiro a gente arruma a nossa casa e depois a gente vai pensar no resto. Isso se a gente for autorizado, né? Porque tem lei para isso, para ajudar também. É claro que a gente vai fazer boas ações, é claro que a gente vai fazer coisas, né? Não é que a gente vai ficar de braços cruzados, mas a gente precisa prestar atenção se esse foco que nós colocamos no outro e nos problemas e fica se achando desencaixado, esquisito e meio que o anjo na terra, a gente precisa prestar atenção se isso não vai além, se isso não está fora do normal, né? Muitas pessoas me procuram e estão com bastante sofrimento em relação a isso. As pessoas não saem mais de casa, para você ter uma noção, porque elas já não aguentam conviver no planeta, não aguentam conviver na sociedade, com os estímulos que a gente tem, com o que acontece. Não estou falando que a gente vive no paraíso, a coisa realmente é complicada, mas a gente precisa estar aqui nesse lugar e aceitar esse lugar. Então, se você tem essa sensação, tudo isso que eu falei, e outras coisas que você tem escutado aqui, né, hoje, e tenham te dado algum insight, manda uma mensagem para mim no 11 97162 3408 e pergunta para mim como que funciona o meu trabalho, que eu vou ter a maior satisfação de explicar. Atendimento com constelação familiar e também acompanhamento com a psicanálise integrativa, né? Eu faço psicanálise, como assim? Sessões semanais, um tratamento, né? Como qualquer terapeuta. Então, gente, vocês precisam prestar atenção nisso. Como que está acontecendo esse tipo de dinâmica na sua vida? Se você sente o peso de uma rejeição, de repente, por muito tempo, né? A gente, né, muitas vezes, não é que a gente muitas vezes busca por essas situações de rejeição, porque a gente está, mais uma vez, querendo repetir essas sensações que nós já tivemos em casa em algum momento, né? Então a gente na verdade está só repetindo. Então a pessoa acaba se envolvendo num relacionamento interviciado. O que quer dizer isso? Uma pessoa que é viciada em evitar e a outra que é viciada em amar. Você já ouviram falar sobre esses termos? Olha que interessante que é isso, né? A pessoa viciada em amar é aquela pessoa que mas amar de uma forma torta, né? Não tô falando de uma forma, tipo, legal. Viciada em amar é aquela pessoa que ela se apaixona cegamente por alguém, ela não tem filtro, ela não sabe quem a pessoa é, ela não se coloca ali, né, como uma pessoa que está raciocinando, ela não consegue raciocinar na hora, simplesmente passa por cima de tudo e se apaixona por alguém que
que rejeita o tempo todo, né? A pessoa até tem o relacionamento com ela, mas rejeita o tempo todo, não assume isso, fica falando que não quer. E aí, quanto mais o outro rejeita, mais o outro corre atrás, né? E aí você fica lá sofrendo, você fica lá se doando. E isso tudo, gente, é o total desalinhamento com os nossos familiares ali, os emaranhados da nossa família, né? Você, né, desalinhada, você seguindo as pessoas da sua família, né? Os comportamentos disfuncionais e as faltas de conexão, as sensações de abandono, todas essas coisas, e a outra pessoa, por sua vez, também tendo o mesmo tipo de comportamento que os familiares dela também tem, né? Então, as pessoas, elas são chave e fechadura, na verdade, né? Não tem essa de vítima e algoz, né? Apesar das pessoas estarem nesses jogos de vítima, algoz, não sei o quê, mas não tem isso. Aos olhos da vida, aos olhos de como as coisas são mesmo, não tem vítima, não, né? Enquanto você não assumir a responsabilidade em cima do que está acontecendo, aí, gente, a coisa não muda, né? E quanto mais a coisa fica assim, vai respingando cada vez mais, vai respingando com essa força nos relacionamentos, respinga na sua prosperidade e também você fica nessa carência. Até quando ficar nessa carência? Até quando ficar nessa sensação de que você tem um buraco aí dentro, né? Isso daí pode te levar a essas relações que eu te falei, relações complicadas. Esse é o resultado das paixões cegas, né? Da cegueira que a gente tem, que é a paixão, uma patologia, né? A gente fica lá, aquela sensação, né? Que a gente fica cego, sente um monte de coisa, dá até tremedeira, né? Precisa perceber, né? O que é a realidade e o que não é. Né? Muitas pessoas não conseguem se segurar nesse sentido e raciocinar, porque na verdade elas estão ainda seguindo todas essas coisas que eu falei, emaranhadas ali, e elas só se machucam, é só ladeira abaixo, né? Então, se você se identifica, né, você está prestando atenção, manda uma mensagem aí no 11 97162 3408, 11 97162 3408, para que a gente possa fazer uma constelação familiar, entender de onde que vem isso tudo, né? Também fazer acompanhamento terapêutico, né, com você, fazer você sair dos padrões, acompanhar, né? Não é fácil sair de tudo isso, mas não é impossível, e é por isso que você está escutando o programa aqui, porque você quer mudar, né? Meu site é www.jessicaproenca.com.br. Então, gente, quando a gente começa a amadurecer, né, a gente sai desse lugar da paixão louca, sem raciocínio, né? É quando você começa, na verdade, a explorar um mapa que tem dentro de você. Esse mapa é o mapa de onde você veio, é o mapa da mina, né? Digamos assim. Para você explorar o mapa da mina, você tem que descer lá nos seus infernos, né? Você tem que descer lá no seu... Nesse lugar que muitas vezes as pessoas não querem descer, porque é algo que não é tão tranquilo assim, mas é uma das coisas melhores que uma pessoa pode fazer da própria vida. Quando você conhece esse seu próprio inferno, você conhece e você tem coragem de você descer nesse próprio submundo seu, você volta com as pepitas de ouro, e você volta muito mais madura, muito mais consciente a respeito da sua vida, entendendo quais são os caminhos que podem te levar à dor, né? E aí você para de querer também perseguir a dor. A dor não fica mais atrativa, né? A dor que antes era atrativa, ela não fica mais. A gente começa a torcer o nariz para ela, né? A gente começa a mudar completamente ali como a gente se sente. Tá bom, gente? Então, me segue nas redes sociais, @jessicaproenca.com.br,
Não. Me segue nas redes sociais, lá no Instagram, @jessicaproenca_oficial, e me procura lá no meu site, que é o www.jessicaproenca.com.br, e procura mais informações sobre mim e manda uma mensagem para mim, tá bom? Para saber dos meus atendimentos. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa Reintegração. Gratidão.